Olá, pessoal, tudo bem? Estamos hoje no nosso terceiro episódio do podcast Um Café, um Insight. Hoje temos muitos assuntos interessantes para tratar, referente a direito previdenciário, planejamento previdenciário. O que é isso? Você não sabe? Mas hoje você vai ficar sabendo. Também planejamento sucessório, direito de família, muitos assuntos pertinentes, com a nossa querida doutora Thaís, que vai trazer muitos insights interessantes hoje. Tudo Muito bem, obrigada, doutora? gente. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Hoje o nosso tema escolhido foi planejamento previdenciário, onde tentar abordar um assunto um pouco mais tranquilo, porque quando as pessoas vão explicar, acaba explicando de uma forma muito grotesca, muito... E de difícil entender, né? de difícil compreensão. Querem começar com perguntas? Bom, seria bem interessante você fazer uma introdução para a gente sobre o que é o planejamento previdenciário, porque, de minha experiência, quando a gente começou a trabalhar sobre esse tópico, a primeira coisa que eu perguntei para a Thaís foi: o que é planejamento previdenciário? Por favor. Existe? Tem como fazer isso? Nos explique, porque Por eu favor, também não faço conceitue. ideia do que se trata. Já fizeram de vocês, inclusive? Não, Tá Mas é faltando verdade. bastante tempo de contribuição, doutora. Quem sabe eu tenho que realmente fazer um planejamento. Fala pra gente sobre planejamento. Planejamento previdenciário nada mais é que uma organização de todas as contribuições do segurado do INSS, mas pode também ser de um servidor municipal ou estadual, servidor público que a gente chama, com a idade e todas aquelas regras que a gente tem dentro do INSS, a Lei da Previdência Social. Então, é um estudo bem detalhado de todas as contribuições, valores, os indicadores de pendência que tem dentro do CNIS, para poder organizar o tempo de aposentadoria, o valor que a pessoa vai se aposentar e o que vai ficar melhor para ela. Se às vezes é realmente uma aposentadoria, se precisa aumentar o tempo de contribuição ali até ela se aposentar, ou se vai cair para ela um benefício assistencial, um BPC, por exemplo, porque muita gente que já tem idade, não tem nem o mínimo de contribuição, não consegue contribuir assim mais anos porque já está quase no final da vida, né? Então a gente analisa tudo isso para passar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais, claro, tem o formal, mas a gente explica de uma forma com que a pessoa idosa vai entender melhor. E desculpa interromper, mas deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, uma pessoa como eu, que tenho 27 anos, já ia falando 28, tenho 27 anos e eu não tenho contribuições. Eu tenho, na realidade, eu acredito que 6 meses de prefeitura de seletivo. É tipo assim, coisa mínima. Teria como você fazer assim um encaminhamento, alguma coisa assim, tipo um planejamento? Tem. Hoje, para a gente se aposentar, tem várias categorias, como, por exemplo, um contribuinte individual, um contribuinte facultativo, quem é autônomo, quem é profissional liberal. Então, nós precisamos contribuir como um contribuinte facultativo ou individual, que quer dizer que aquela alíquota de 20% em cima do salário mínimo, por exemplo, vamos lá contribuindo todos os meses até os 15 anos, que é o tempo mínimo de contribuição. Nós autônomos, você Isso. diz, né? E nós, voltando para a nossa área realmente, nós, profissionais liberais, autônomos, a gente precisa dessa alíquota de 20% para poder estar dentro do mínimo que o INSS pede. Agora, sim, as contribuições para trás, a gente consegue solicitar para a gente contribuir de alguns anos para trás, mas não é muito viável, porque vem uma guia num valor fechado, uma guia de contribuição de 1 ano praticamente fechado. Então, a gente, no seu caso, a gente contribuiria de agora para frente. E contribuiria dali 15 anos. Até completar ali os seus... Se não mudar e não aumentar mais, os seus 62 anos de idade, entendeu? Para ter os 15 anos de contribuição, que é o mínimo que pede para se aposentar. Ou, se você quiser, os 35,
de contribuição, fechado. Idade mais tempo de contribuição, que daí seriam uns 35 anos. Entendi. Daqui para frente, contribui. Tem possibilidade? Daqui para trás, recolher uma guia retroativa? Tem, mas sai muito caro. Entendi. Tem alguma dúvida? Eu tenho muitas. Eu tenho muitas. O direito previdenciário é uma coisa que eu acho fascinante. Eu estou aprendendo cada vez mais com a doutora Thaís. Inclusive, vou aprender mais. Teremos mentoria, né? Teremos uma mentoria e estou ansiosíssima por isso, porque eu preciso expandir meus horizontes de previdência, porque eu acho sensacional. E difícil também, porque tem um monte de regra, toda hora está mudando, né? Eu vou fazer perguntas que frequentemente a gente ouve nos nossos atendimentos, que de repente é a dúvida de muitos, né? Sim. Tem pessoas que não contribuem para o INSS. E aí elas não sabem que tem como contribuir para o INSS sem que você esteja de carteira assinada, ou sem que você tenha uma MEI constituída, ou que você seja um empresário com Prolabore, né? Então explica para os nossos telespecs, doutora, como que você pode contribuir para o INSS sem estar cumprindo esses requisitos. Porque tem o contribuinte que é o facultativo? Facultativo, né? Fala para a gente sobre o contribuinte facultativo. O contribuinte facultativo, eu vou pegar como meu exemplo. Eu contribuo para o INSS como facultativa, que eu sou autônoma. Então, todo mês eu recolho em cima de um salário mínimo 20%. Então, hoje está R$ 280 o mensal. Todo mês vai gerando uma contribuição dentro do INSS, que quer dizer que eu estou lá ativa e que se eu precisar recorrer a algum benefício, eu vou ter. Eu poderia contribuir em outra categoria? Poderia, mas aí lá na frente poderia dar problema. Ou eu teria que mudar o meu indicador para outro tipo de contribuinte. Então, cada caso tem que ser bem analisado, porque senão tem ali 10 anos de contribuição e se não foi muito bem analisado, é como se tivesse jogado fora os 10 anos de contribuição. O contribuinte facultativo é assim, é para quem é autônomo, para quem não presta serviço para pessoas de carteira assinada, no máximo ali um contrato de prestação de serviços boca a boca. Então, é para quem realmente tem o seu sustento próprio, mas que depende de uma outra pessoa jurídica também, mas não de carteira assinada. Deu para entender? Sim. Sim, no Brasil temos muitos exemplos assim, é como né? se fosse um trabalho informal. Não constitui empresa, não está contribuindo com o MEI. Depois também uma pergunta sobre MEI. E como explica para as pessoas, Thaís, como que elas vão fazer para fazer essa contribuição? Antigamente tinha umas guias laranjas que tinha GPS na frente e que até hoje tem, mas a gente... É muito complicado preencher aquilo. É triste, porque quando você acha que você preenche alguma coisa certa, aí você vai lá depois ver no INSS e tá errado. Então, assim, existe a possibilidade de comprar numa papelaria essa guia, um carnezinho de 12 meses, e ir preenchendo à mão. Aí você leva na lotérica, paga, e aí ele contribui um mês para o INSS. Existe a possibilidade também, que é muito mais prática e muito mais fácil, seguro, a gente entra dentro do meu INSS, gera uma guia que se chama GPS, mas é uma guia eletrônica, e lá a gente já... É tudo automático, sai com todos os dados. Isso, um boleto da Previdência Social. Mas aí precisa ficar atento. Tem gente que cai em golpe, igual tem acontecido fatura de energia falsa. Existe o boleto do GPS falso, da Previdência Social. Então, tem que ser sempre instruído por um advogado especialista que consegue realmente o indicador certo, o valor certo, entrar dentro do meu INSS para gerar esse boleto lá dentro. Outras formas de contribuir para a Previdência é para quem já vai ser contribuinte obrigatório. Quem tem carteira de trabalho assinado, quem é servidor público e recebe no Lerite. Mas para quem é autônomo, individual, facultativo e que tem mais flexibilidade, aí é por esses dois, ou o carnezinho físico ou o eletrônico.
Que bacana, eu não sabia da existência desse que você compra em papelaria. Esse é o mais antigo, Nossa, né? é Eu o mais nunca tinha antigo. ouvido Eu falar. comprei bem na época que eu estava estudando ainda. Eu comprei Estudante 12 precavida. carnês. 12 carnês daquele, achando que um carnê era pra cada mês. Olha, Meu Deus do céu. Eu fiquei com tanto carnê lá em estudante casa. precavida e desinformada. Acontece, gente. Nossa, eu tudo gastei bem. um dinheiro. Eu falei, gente, que É esse tipo de delícia. experiência que faz a gente saber o que o nosso cliente passa e faz a gente melhorar nosso atendimento. Exatamente. Eu falo, não, pelo amor de Deus. Aí depois eu acabei doando esses carnezinhos, eu nem vendi de novo. Eu falei, gente, que vergonha. Aí depois que eu comecei mesmo na área, eu falei, olha, nunca vou contar isso. Mas chegou Tudo o momento, bom, está ao vivo. Chegou o momento. Chegou o momento de contar que a gente também erra. Muito. Ah, Mas é o outro borogodó. É pegar fila de lotérica e pagar manualmente. Não, Não hoje é em dia bacana. a gente tem tanta tecnologia, né? Tanta praticidade aí na internet. Não tem a necessidade da gente... Aliás, né? Tem pessoas que ainda optam por isso, é óbvio, né? Principalmente Tem. idosos, né? A pessoa mais de Os idade. trabalhadores rurais também. É. Quem tem menos instrução, quem tem menos idade e tudo mais. Mas assim, sempre tem alguém na família que é instruído. Não Sim. é possível que não tenha uma pessoa que saiba entrar numa internet. Hoje Pra em dia isso é auxiliar, né? impossível. Uma lan house hoje em dia é muito difícil ter, mas assim, um conhecido, uma família, qualquer pessoa, um vizinho tem um computador. E olha que E eu que conheço acessa. Lan House que faz. Agora Então. que eu tô me recordando. Conheço, a moça faz, você paga pelo serviço, ela vai lá, puxa, né? E aí É já sempre tira assim. na hora. E a maioria dos idosos preferem ir lá com ela. Que ela já faz há muito tempo, né? Então, E daí eles têm confiança, né? Agora, se chega uma outra pessoa desconhecida, eles vão sim, desconfiar, né? desconfiar, tá? Mas de onde que é esse boleto que você tá tirando? Sim. e vale ressaltar que é sempre bom ter a desconfiança. Gente, é sempre bom ter uma desconfiança com o boleto, porque na era em que estamos, Muito. hoje em dia tá muito fácil aí emitir boleto com o código errado. E aí, gente, não adianta entrar com processo para reverter. A coisa que chama culpa exclusiva do consumidor, da vítima, esse tipo de coisa, não reverte. Meus dá grandes, certo. infelizmente, não reverte. Eu posso provar que não reverte, porque não reverteu. É um caso Eu fiz uma particular. ação assim, coitado, me deu uma dó da senhorinha, porque eu acho que não tinha ninguém por ela. Meu Deus. E aí, o que ela fez? Se você é uma senhorinha que está precisando de um boleto e você sabe entrar na internet, ela foi no Google. Ela clicou no primeiro resultado que apareceu. Que geralmente são patrocinados Pois é. golpes. Pois é. E aí, era de financiamento de veículo. Quase que ela teve busca e apreensão. Meu pai. E aí eu só consegui segurar a busca e fazer todo o pagamento dos boletos certinhos, mas reverteu, não reverti, porque aí ficou provado Aconteceu isso Nossa. agora com o meu irmão. Ele pagou 2 e estava jurando que estava tudo em dias. E aí ligaram, porque o carro foi comprado no nome do meu pai, ligaram pro meu pai falando que já ia ingressar com ação de busca e apreensão. Aí meu pai ligou pro meu irmão e falou assim, ué, mas você não pagou? Eu paguei, tá aqui os comprovantes. a surpresa da pessoa. Agora você pensa. E aí, uma coisa que a gente Nossa. sempre escuta desde o início da faculdade aqui, o mal pagador paga 2 vezes. Exatamente. Mas imagina aquela pessoa que só tem R$280 no mês para tirar para poder contribuir para o INSS, para um dia se precisar de um auxílio-doença, se aposentar. E aí ela acha que ela pagou certo a vida inteira e Nossa, quando vai triste. precisar, o INSS vem e fala, não, minha filha, você não tem direito, porque você não contribuiu nada. É triste, é muito triste, mas tem que ir cuidando. E quem tem procurando mais, profissionais e quem que tem entendam mais da área, né? conhecimento que uma pessoa dessa, assim, é instruir na boa fé mesmo, não... Sim. E até quem tem Não má fé. conhecimento, né, cai em golpe, que dirá quem não tem. Exatamente. Sim. Eu fico morrendo de medo. Eu vou até deixar baixo o último golpe que eu caí. Pelo amor de Deus. não. A pessoa que mais alerta assim, gente, verifica a informação, foi lá e... Mas é aquela coisa, o santo de casa faz milagre, entendeu? Eu, por exemplo,
Falei, nossa, nunca vou usar uma previdência social, nunca nem, né? Vou. Daqui 8 meses eu vou usar, vou dar uma entrada e vou ter um salário maternidade. Ai, que lindinha! E eu espero que eles não me venham com falta de qualidade segurada. Senão eu vou falar, meu filho, pelo amor de Deus, tem Paga desde conversa 2014. Pago desde quando eu era neném. Estudante. Eu acho que esse vai ser um episódio de muito conteúdo interessante, porque tudo que é relativo ao INSS sempre traz muita dúvida, né? As pessoas têm muita dúvida, porque a lei, ela volta e meia altera, tem sempre agora eu não sei se eu chamo de resolução, portaria, umas coisas, umas provisórias que vêm e vão, e as pessoas ficam sempre na dúvida em relação a isso. Recentemente, eu descobri com a doutora Thaís uma questão sobre o MEI, que as pessoas não sabem. Já me conta. Mas assim, um adendo que as sabem. pessoas não sabem e os contadores informam totalmente errado. Então, é um assunto pertinente da gente trazer nesse momento. É. Provavelmente a gente vai ter muito assunto para falar sobre previdência, mas é que esse foi um que eu achei muito interessante, porque eu falei assim, nem eu estive informando errado aí, rapidamente, tudo bom. E aí eu tive que reinformar. Fala pra gente sobre aquela Tô questão curiosa, do MEI lá. vamos, amigas. Lá vem uma coisa, hein? Muito forte. Fala pra gente Muito sobre forte. contribuir do MEI e ter a necessidade da expedição da guia de complementação. Tá, vamos lá, o MEI. Pasmem. O que é o MEI? Para começo de conversa, é um microempreendedor individual. É um empreendedor hipossuficiente, se a gente for falar bem o português claro. É um que está no começo de tudo. Já foi uma categoria de empresário individual criada justamente para facilitar o acesso ao mundo empresarial para as pessoas de baixa renda ou de atividade que não movimenta tanto anualmente, né? O pessoal que é ambulante, o pessoal das feirinhas, Para poder tudo também mais. regulamentar, né? Porque Justamente. antigamente era tudo... E até para que as pessoas também ambulante. contribuíssem com o INSS, né? Eu trabalhei Foi com uma MEI forma um disso tempo na também. prefeitura aqui em Primavera. E a maioria das atividades que é MEI são de pessoas assim, que vende o abacaxi na rua, que vende roupa em casa, que, né, não movimenta tanto O assim. objetivo era esse. Aí o que as empresas maiores que começaram a pensar, vou contratar um funcionário como MEI. Não E vou aí contratar nasceu o como... evento pejotização. Exatamente. Voltamos Então, tudo que a era isso bom mais ficou tarde. ruim. Mas o MEI é isso. É uma categoria para quem é um trabalhador hipossuficiente, de baixa renda, falando bem em português claro, e que só pode contribuir ali com 5% para o INSS. Mas claro que esse acesso também tem o que o INSS tira como acesso. Então, o MEI contribui 5% do salário mínimo, ou 5% ali do prolabore que ele tira de dentro da empresa. Mas eu vou pegar o exemplo do salário mínimo, que é o mais recorrente. 5% do salário mínimo dá R$150, R$130 mais ou menos hoje. For sua amizade, hein, amiga? Acho Na que é calculadora isso. aqui rapidamente, a amizade. gente tá em Somos de humanas, 55. tudo bom, até meus honorários eu faço na calculadora, não sou obrigada a nada. 1.412 vezes 5%, R$70. E 70 aí, eu nem É porque eu, tem 70. diferença em prestação de serviço e o que é comércio. Eu me lembro que tinha uma diferença também. E aí tá, R$70 do MEI. E aí tem uma contribuição a mais, que de 5% para 20%, a gente tem um limbo aí de 15%. Então, esse desfalque do MEI para quem contribui em cima do salário mínimo no teto ali da contribuição, que é 20%, esses 15% a gente tem que pegar como complementação. Então, a pessoa paga 2 vezes. Ou, se a pessoa não quiser pagar 2 vezes, pagar essa guia de complementação, ela vai ter a opção de se aposentar por uma aposentadoria só. Ela vai perder o restante dos benefícios. Tempo de contribuição, ela já não teria. Aposentadoria por tempo de contribuição. Isso, ela só teria ali a questão da aposentadoria por idade. Justamente porque ia faltar essa contribuição desses 15%. Então, tem que se atentar. Teve
Olha, gente, não é falando mal dos coleguinhas, mas já falando um pouquinho, assim... Eu amo umas alfinetadas desse podcast. Chegou uma senhorinha de 70 anos. Eu falo assim, não é falar mal, mas, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Se você não tem a perícia de Vai instruir o seu procurar no cliente... Google, pelo menos, procura em 2 sites pra ver se bate Ela tá informação. ficando nervosa, segura. É o microfone, cuidado. Segura ela. Pelo amor de Deus. Então, assim, vai procurar em 2 sites pra você falar pra pessoa, ou se você não sabe, procura alguém ali, né? Sempre tem um grupo dos advogados e pergunta, fala, gente, alguém aqui é especialista nessa área? Porque eu não sou, e chegou uma dúvida assim pra mim. Essa senhorinha chegou lá no escritório, 70 anos. Ela entrou com um processo em 2014, eu acho. Se não me falha a memória. 2014, 2015. Querendo uma aposentadoria por idade rural. Aí já começou o erro aí. A idade rural precisa se comprovar 15 anos de contribuição. Rural puro. Atividade. Contribuição ou atividade? Contribuição não, perdão, atividade rural. Só que ali o advogado só juntou a certidão de casamento, onde na certidão de casamento apresentava a profissão do pai dela como lavrador. Só usou aquilo e fundamentou a ação só naquilo. Esperou todo mundo adivinhar. Aí foi. Chegou 2018, 2019. Depois de todos os recursos possíveis, ela perdeu o processo. Nisso, a advogado não avisou. Naquela época, a gente precisava fazer o agendamento e ir até presencialmente no INSS. O advogado não avisou, então ela perdeu o agendamento. Então, isso foi mais um motivo de ter perdido o processo. Aí, aqui na cidade, ela chegou a conversar com outro advogado, muito antigo de carreira, e que fez carga do processo dela ano passado. E eu acho que abril do ano passado, março, não sei, não me recordo, mas foi mais ou menos essa época. E sumiu, nunca mais passou nada pra ela, e ela tava ali naquela expectativa, porque o pessoal tem na cabeça, nossa, mas já tem 70 anos, eu vou me aposentar, né? Mas, enfim, gente, que dor. A hora que eu entrei no meu INSS dela, tinha 12 anos de contribuição, tudo com indicador abaixo do mínimo do salário. A última contribuição dela era lá de 2014, só? Não, o esposo foi continuando contribuindo para ela. Ela não trabalha nem nada, eles moram de favor numa casa de um posto de combustível. Ela tem muito problema de saúde, então, assim, o mínimo é 15 anos. Só que reduziu de 12 anos de contribuição dela para 10, porque 2 anos estava tudo abaixo do mínimo. Tudo abaixo do não mínimo contou do mínimo. como tempo não de contou. contribuição. E aí, quem forneceu essa informação para ela, de que ela poderia contribuir a 11%, foi o contador. Aí, o marido dela, que contribui para ela, né? Contribuiu sempre em 11%. Não tá errado, mas também agora ela tem que gerar uma guia de complementação dos anos para trás, que se ela quiser se aposentar por tempo de contribuição. Se não, aí ela vai contribuindo até ele dar os 15 anos de contribuição, mas aí ela já vai ter 73, pelos cálculos que eu tinha feito. Hoje ela tem 70, ela teria que contribuir mais uns 3 anos. E aí tem essas duas opções. Ou chegar nesses 15 anos de contribuição, com 73 anos de idade, e se aposentar por idade. Porque de contribuição ela já não tem direito, porque a alíquota foi abaixo do mínimo. Então, eu falei pra ela, o que eu consigo fazer agora é um BPC. Eu ia perguntar. Pra não te deixar... Porque dava pra ter feito também. Assim que ela, se ela entrou em 2014, ela tá com 70 agora, ela tinha 60. Assim que ela completou 65 e tinha demora do INSS, daria pra ter entrado. Assim, ela estaria recebendo já há 5 anos o BPC, né? Enquanto ela aguardava a resposta do INSS. Exatamente. Questão de estratégia, às vezes falta só uma perícia profissional. E assim, o salário é R$2.000 que tem dentro da casa. Então, hoje dá pra fazer um BPC? Dá, mas nem todo caso dá pra fazer. Então, se ela fosse uma senhora que não tivesse problema de saúde, não tivesse gasto com medicação, com consulta médica, e que
tivesse o salário do marido R$ 10.000, aí não daria, porque o BPC tem ali requisitos de baixa renda. Bem específicos, inclusive. Mas, assim, eu fiquei com dó dela. E ela é uma senhorinha, assim, tão bonitinha, vontade de enfiar no bolso e levar pra casa. E, cara, 70 anos, de 12 anos de contribuição, já caiu pra 10 por conta desses recolhimentos mínimos. E aí, pra piorar um pouquinho a situação, o filho dela chegou pra mim e falou assim, então, Thaís, eu não entendi, porque ano passado meu pai tava contribuindo o valor X. Aí, esse ano, meu pai começou a contribuir, só que o valor menos do que do ano passado. Mas o salário mínimo esse ano aumentou. Eu falei, quem te falou isso? Ou, né? Te falou isso pro seu pai pra contribuir? O contador. Nossa. Eu falei, bacana. Muito bacana. Falei, então, deixa eu entrar na INSS pra ver. Aí, realmente, eu gerei a guia de complementação e automaticamente aparece lá no INSS. Eu gerei eu acho que faltavam uns R$ 30 ali. Esse ano foi para 155 e ano passado era 130. Por fim, do começo do ano para cá, gerou uma complementação de R$ 170 para organizar todos os meses. Aí o filho foi, pagou e falou pro pai dele, falou, o valor é X. Cada ano que passa, o salário muda, multiplica ali pela porcentagem e paga o valor. É sempre aumentando, nunca vai diminuir. Sim. Aí o pai dele falou assim pra ele, mas o contador me falou que tinha diminuído o valor. Eu falei, olha, seu Garcia. A revolta. Mas assim, eu fiquei pensando depois, o que ele ganha, né? Ou foi realmente, não sabia. Não sabe o que eu penso? Ou fez de maldade. Eu não sei... eu já trabalhei em contabilidade e eu acredito que tem escritório de contabilidade que vai ter setores separados e tem um contador que acaba trabalhando sozinho. E às vezes é tanta coisa que demanda o tempo de um contador, também como nós profissionais, né? Nós advogadas, tem muita coisa para a gente resolver. E aí a diferença entre você ter noção e não ter noção disso veio uma questão de previdência que você não tem certeza do que você está falando, que pode prejudicar. Já são 10 anos de tramitação de um processo de aposentadoria. Então, são 10 anos da vida dessa cliente, dessa pessoa que foi prejudicado. Caberia ao profissional que atendeu a falar assim, não tenho certeza quanto a isso. Vou perguntar. Gente, não é feio perguntar, não é feio. Você teria feito um favor para essa pessoa de ter ido buscar uma informação relevante, com 100% de certeza, sim, teria economizado 10 anos do tempo dessa pessoa, ela já estaria recebendo, se ela cumprir os requisitos à época, né? E não teria todo esse desgaste, agora está com 70 aí? Está com 70. 70. 70 anos, 10 anos esperando para receber. Gente, olha o tanto de prejuízo na vida dessa pessoa. Aí, assim, início de tudo, um bacharel em direito procurou ela e disse, olha, assina essa procuração aqui para mim. Um bacharel. Que aí eu tenho advogados com quem eu trabalho e aí ele vai fazer o processo para você. Só que eram advogados lá de São Paulo. Nossa. Ela não... Aí, quando aquela coisa assim, faça teu contato. Nunca. Aí eu perguntei pra ela no processo físico, eu falei, a senhora conhece fulano, fulano, fulano? Aí ela, não. Aí o filho dela, e que é muito importante também, sempre ter alguém da família junto, aí o filho falou assim, na época minha mãe conhecia o fulaninho, que o fulaninho era o bacharel em direito, e que falou que ia levar para os advogados de confiança dele montar o processo. Aí já começou aí. Aí eu perguntei pra ela, falei, a senhora chegou a pagar alguma coisa pra esse fulaninho? Aí ela, não paguei nada. A senhora tem contrato de honorário assinado? Também eu não tenho nada. Eu só assinei uma procuração. Cara, eu fico assim, ó. Gente, dá dó, entendeu? Não é o lado profissional só, é pessoal. Porque eu não teria condições de fazer isso com um senhorzinho, uma senhorzinha. Uma senhorinha. Senhorzinha, é ótimo. Mas, assim... Mas não é só no ramo da previdência. Logo que eu comecei a saber olhar processo, o que mais tinha aqui nessa cidade, e eu não sei como que era fiscalizado à época, mas era um pessoal que batia de porta em porta, perguntou, tudo bom, você está com o nome negativado aí? Assina aqui para mim, vou conseguir o dinheiro para o senhor. Tanto que foi um rebuliço aí em 2014, 2015,
Ah, eu tenho umas histórias, gente. É, E aí o pessoal nunca mais tinha contato. Só falava assim que eu assinei, mas não sei de nada. Às vezes ganhava, às vezes não ganhava. Às vezes ficava pior a situação, porque vinha uma litigância de má fé, né? Sim. Só que as pessoas não tinham contato nenhum. E aí, imagina, a pessoa confiou numa pessoa que bateu na sua porta, te fez 2 perguntas, você assinou um documento extremamente importante, que é uma procuração. Gente, uma Porque procuração... as pessoas também não têm noção, né? Do É. quão importante é uma procuração. Acho que nem todo mundo faz ideia, né? E daí, e tendo aqui na cidade a quantidade de profissional que tem profissionais bons nessa Tem. cidade, de bater na porta e de me perguntar. E aí eu vejo que não é... tem várias questões envolvidas, né? Até o déficit de conhecimento das pessoas, de saber até onde elas podem perguntar, ou até mesmo o que elas vão perguntar. Exatamente. Assim, antes era passar na porta, bater e falar, olha, vou tirar o seu nome do Serasa, fazendo essa procuração aqui pra mim. É familiar do que eu vou falar agora. Eu conheço uma pessoa que a pessoa paga pra tirar o nome do Serasa. Ela paga para tirar o nome do Ela Serasa? paga pra tirar o nome do Serasa porque ela tem de ligação. Eu acho que você sabe quem que vai ser. Vixe, Da minha Maria. família. Vixe, Maria. Alô, família, se você estiver Meu escutando. Deus. Tudo bom? A Polícia Federal deve bater na sua atende. porta. Ela Toque. atende. 3 E batidinhas. aí a pessoa oferece, fala, olha, se você pagar R$100, eu consigo limpar seu nome do Serasa. E a pessoa faz o Pix. Aí um dia a gente questionou, falou assim, fulano, isso aqui é golpe, você não sabe? Não, a pessoa prometeu que ia tirar meu nome do Serasa. Aí eu falei, mano, mas tá de brincadeira mesmo, né? Então peraí, o seu parente liga pra pessoa tirar o nome dele do Serasa? Não, a pessoa liga pra ele, Ah! oferecendo esse serviço, entendeu? Gente, Aí a eu pessoa... achei que o seu parente tava dando golpe. Não, eu expliquei errado então. Meu parente cai no golpe. Ah, eu entendi Entendeu? que o seu parente tava dando golpe. Eu fiquei Não, assim, eu fiquei preocupada. não. Tipo, Aceita senhora, isso, pelo a amor de Polícia Deus. Civil vai Não te é investigar. O meu parente recebe ligações de pessoas golpistas, entendeu? Entendi. Que fala assim, olha, tá com o nome do Serasa? E ele tá com o nome do Serasa. O infeliz tá. E aí o infeliz fala assim, não, beleza. Aí, Claro, paga. eu pago. Ela quer pagar. Aí nisso vai Dívida. R$100, R$10. Aí não sei, esses tempos atrás. Vamos fazer um auxílio aí, né, do INSS pra você, não sei o quê. Não preciso disso, porque o INSS, eu não preciso disso. Precisa sim, todo mundo precisa do INSS um dia. A Thaís vai sair daqui odiada pelos parentes. Precisa do INSS, mas aí por fim, de todos os jeitos que eu tentei, não ia cobrar, mas Mas não, é o tal não do santo quis. de casa, né? É, quem Todos sabe os se fosse casos. outro profissional, a pessoa levava um Ai, pouco ai. mais a sério, né? Mas não levou, tadinho. Um dia eu faço. Fazer igual aqueles advogados, vou fazer um benefício no seu nome, e aí depois eu vou te cobrar o benefício e tcharam! Vai vir lá 5 benefícios pra você me pagar. Falando em benefícios, qual você acha o pedido mais difícil de montar, tanto no administrativo quanto no judicial? Para benefício. Tempo 5, 4. Aposentadoria por idade rural. Aposentadoria por E eu idade achava rural. que seria o mais fácil. Não, até o nome é maior. Fala pra gente sobre as nuances dessa aposentadoria por idade rural. A gente tem uma, né? Tá. Não é Tem. fácil. Assim, o benefício mais difícil para se montar, não, para se comprovar, porque precisa ter ali muita prova realmente que você trabalhou na zona rural. Não só no caso dessa senhora, uma certidão de casamento com a profissão lá, lavrador, vai considerar que ela nasceu em 1900 e bolinha. O advogado chegou com a certidão e a bola de cristal. Chácaras. Adivinha, É. juiz. Não entendeu de mais nada. Então, assim, precisa de muito documento. Mas, em contrapartida, eu acho também complicado e difícil a aposentadoria por incapacidade permanente, onde você precisa pegar o laudo da pessoa e falar para o juiz ou para o INSS, bem em português, claro, não consegue trabalhar, tem que desenhar realmente, desde quando teve a doença, se afastou do trabalho, fazer uma linha do tempo. Então, é Entre as mais gostoso. difíceis, aposentadoria por idade rural e É de todas essa. a aposentadoria por incapacidade permanente, que É. é a antiga Aposentadoria por invalidez. por invalidez, né?
Isso fica na minha cabeça de um tanto, gente, que vocês não estão entendendo. A A invalidez? Gisele, a gente tá falando que a Gisele tá. Não, eu tô falando assim, isso fica na minha cabeça Tá. a palavra, o termo invalidez, entendeu? É A porque é aposentadoria bem- por invalidez. É bem comum, igual encostar. Ah, eu vou me encostar. As pessoas conhecem, o vou me médico falou que encostar. eu posso me encostar pelo INSS. INSS é a pessoa Tem, aqui encostada. Quando a gente começa a trabalhar, a gente tem que ter... A gente tem que entender a linguagem que vem da popular, né? E traduzir ela para o que a gente tem que fazer. Então, no criminal, o pessoal fala, "Ai, dá quebra, dá quebra." Nossa, quebra. Quebra pra mim é quebra de sigilo telefônico bancário. Aí vem, Só doutor, que- então, tava querendo me encostar por causa da minha coluna. Pega a cadeira. Encostar No por causa da início, sua coluna. era assim, pega a cadeira, senta, Não se fala de coluna, encosta. não. Gente, eu tô numa dor na coluna hoje. Porque você quer encostar, Quer minha encostar? filha? Por isso que eu tô quietinha aqui hoje. Se Quer se quiser, encostar? se encostar aqui, a gente já resolve Não que agora. a gente esteja promovendo os nossos serviços, mas assim, quer se encostar? Mas assim... Eu não tenho contribuição, não vai rolar. Nós já falamos BPC. Não, já entra aqui, ó, vamos fazer um planejamento. A gente já. tenta um Ok, BPC eu ou já um vou- planejamento. Já vou marcar meu horário, já vou agendar meu horário. Exatamente. Tô precisando. Mas assim, eu sou apaixonada em fazer benefícios por incapacidade. A gente lamenta muito que você esteja incapaz, mas você precisa. Mas a gente ama seu caso. Eu acho, a gente tem que fazer entrevista com o cliente, né? E aí dá uma dor de perguntar assim, que mais que a senhora tem? Não assim, tomara que a senhora não tenha mais nada, mas um negócio de uma pressão alta, uma diabetes. Porque tudo isso ajuda e muito. Aí eu sempre falo assim, tomara que não, mas ia ser bom, assim, pro seu benefício. Como Ia é ser que é? bom. O bom negócio da do- depressão, como é que tá? Como é que, Remedinho. como que é o nome do remédio da Já tem depressão? mais uma cliente pra você, viu, Thaís? Obrigada, eu gosto. Depois a gente conversa. Não, hein? Como que é o nome do remédio da depressão? Zopidem? Sei lá, eu sempre lembro da minha cliente que sabia que a Venvance. irmã dela tomava um remédio. Olha só. Tá bem bomba. Não, ela foi fazer a perícia. E aí ela é uma senhora ligeira, sabe? E aí ela tem, coitada, doméstica a vida inteira. Ligeira. E ligeira. E problema de coluna e problema de junta. Vamos falar junta? De junta é ótimo. Junta tudo joga fora. Junta e joga fora. E aí o perito perguntou pra ela se tinha mais alguma coisa, né, que não tinha sido constada no processo. Aí ela, eu tomo remédio pra depressão. E ele, qual? E ela falou o nome na lata, assim. Ela saiu da... Mentira. Ela saiu da... Que era online na época, né, a perícia. Ela saiu bem assim. Natália. Eu lembrei na hora que a minha irmã toma esse remédio. Eu nem tomo esse remédio, não. E eu bem assim, senhora. Cabe lembrar que ela não foi instruída por mim pra mentir pro perito. Cabe lembrar. A gente não, Vale a gente a não se pena. responsabiliza por tudo que o nosso cliente fala. A gente não ensina essas coisas. Eu até Não, fiquei assim. Porque é uma senhorinha, ela chega... Sabe a senhorinha que conseguiu conquistar a João e Maria e dava doce pra ele e depois cozinhou ele? João e Maria. bacana. Então, é tipo essa senhorinha, Natália, eu menti pro perito. Porque assim, senhora, eu fui pega desprevenida com essa história. Gente, mas é assim, ó, a gente orienta. Nossa, mas eu fico Orientação assim, boa, orientação correta, dentro do Dentro A que- gente orienta, limites mas aí tem cliente que não escuta. Não, ou que escuta o vizinho, né? finge Não, que tem não essa. Tem escuta o vizinho. É o famoso, chega lá na perícia, já chega assim, ó, com a mão nas costas, Menina, mancando, o que eu finge já que nem ouvi. tá Ah, enxergando eu tenho um direito. familiar Eu desse já ouvi jeito. casos, Gente, eu gosto de cobra casos dele, cobra dele, familiares. cuidado pra Também ele. tenho. Também tenho pra ele. E aí o Cobra pessoal dele. escuta vizinho, escuta todo mundo, mas não escuta o doutor A advogado. Gente, pessoa Ah, chegou, contrata o advogado. esse caso que eu já ouvi da minha família, meio afastado, mas é. Diz que chegou lá com um pé de chinelo e o outro pé de chinelo, tipo assim, Doutor, que eu sou pra doido. dizer que, tipo assim, tava passando necessidade, sei lá, não sei. Com, sabe, troncha assim. A Globo perde, a Troncha, Globo capenga, perde. inconsistente. Anêmico. Ai, gente. Olha, lembrando que a gente não tá rindo do seu problema. A gente tá rindo dos causos. Mas a pessoa não tinha problema esse que eu nego.
Esse que é o negócio, eu tava fingindo. Aí a pessoa tá indo pra perícia por causa de um problema no braço e chega mancando da perna. Senhora, a gente juntou o seu laudo médico, tá falando que seu problema é no braço, não vai adiantar se eu mancar, Não vai entendeu? adiantar nada, Ah, mas é galera. problema novo? O senhor tá mancando? É problema novo? Tropeçou na escada entrando aqui na gente, agência. cada Assim, caso, a gente não ri do problema, assim, mas assim, da pessoa em si, a gente ri da cara de pau. Eu tenho um familiar cada também que é atuação assim. digna de um Familiar Oscar. que tá aposentado por invalidez, mas que chamou pra ir dançar um forró lá na pista de Ano caminhada, eleitoral. vai. Fazendo campanha. É desse jeito. Nossa, tá aposentado por invalidez porque tem uma depressão tão grande, mas se chama pra ir dançar um forrozinho, vai. Aí eu fico E chegou pensando, mancando na perícia, com a depressão. Não é? Certeza. Gente, eu falo, tanta gente que precisa, não se aposenta, Sim. e tanta É. gente que não precisa e que é sem vergonha, que deveria estar Exato. trabalhando. Mas a gente sabe que tem... Tá no lugar de quem... Tá recebendo no lugar de quem precisa. Tem pessoas e pessoas, né? A gente sabe que sempre vai ter, igual o pessoal que aí foi recebendo o auxílio emergencial sem precisar. É, Porque se o exatamente. governo paga, eu vou pegar, né? Exatamente. E a eu tô gente pagando vem numas tributos, questões né? muito mais profundas aí do caráter, de Mas, como o nosso assim- país é estruturado e deixa abaixo. Continua, doutor. Política. Até perdi. O que a gente tá falando? De Mancar na aposentadoria. perícia. Aposentadoria por invalidez. É igual quando é aquele caso de família, né? Que você chega lá e fala assim, olha, pra você indicar uma alienação parental, você precisa de um laudo, de um psicólogo bem escrito. Bem, quando a gente fala bem, é que ele seja bem escrito. Não só atendo fulano há tanto tempo e há indícios de briga entre os pais. Ah, gente, indício, olha, raiva dessa palavra. Indício. Aí a gente fala, pega um laudo melhor, mais completo, que o psicólogo fala assim, olha, realmente existe uma alienação, não precisa colocar alienação, mas existe um conflito entre o pai e a mãe, enfim, pororó. Mas é igual o laudo médico. A gente fala, olha, vai lá no médico, a gente escreve uma carta de A recomendação. gente escreve, a Thais escreve uma gente carta. escreve, entendeu? Fala assim, olha, doutor, a gente precisa que o senhor coloque isso. Não tentando ensinar o médico a fazer o Não, trabalho cada dele, um mas só faz seu assim, serviço. são palavras muito pontuais que a E o gente médico precisa no sabe. laudo. E o médico sabe Sim, muito com bem, porque certeza. todos os médicos chegam e falam assim, olha, se você precisar se encostar, vem aqui que eu faço um laudo muito bom. Pra quê? Pra pegar o dinheiro de uma consulta de novo? Quanto caso a gente já não teve que a gente atendeu? Que a mulher chega lá, a senhorinha fala, ó, o doutor falou que vai me aposentar, é só eu chegar lá e pedir um laudo. Aí falou, opa, então vai lá pedir mais um, porque só essa documentação aqui não basta. Eu sei que a senhora tem problema, mas a gente precisa mostrar pro juiz através de documentos. Ela paga outra consulta, ela chega lá no médico, o médico faz o mesmo laudo, um laudo ceboso, Ceboso. e aí tá ótimo. Aí ela volta com o mesmo laudo, aí a gente fala, tá, mas a senhora explicou? Expliquei. Aí depois de umas 2 vezes que aconteceu isso com a gente começou a fazer uma carta de recomendação, entendeu? Falei assim, olha, doutor, né, somos advogadas, estamos entrando com o processo, a senhorinha desde tal data com a gente gente precisa que o senhor especifique através de CID Sim. que ela precisa se aposentar por invalidez ou por incapacidade permanente. Tem médico que fala, não, eu não vou fazer. Eu não vou escrever isso aqui. Aí pagou consulta por quê? E às vezes é em outra cidade, já aconteceu de gente... Porque tem especialistas que não tem aqui. Né? E mesmo assim, que tenha na cidade. Tem gente que já começou o tratamento lá fora. Então, para você pagar uma consulta com um médico novo que não entende seu caso, para ele fazer um laudo totalmente errado, a pessoa vai em quem já tá há mais tempo. Com certeza. Gente, é assim, ó, é horrível. Horrível. Aí, em contrapartida, tem outros médicos que são excelentes. Não que a gente tenha preferido, mas eu e a Natália, a gente gosta muito de um médico daqui da cidade. Que é assim, os laudos são maravilhosos. Ele é um médico muito ético, ele não é comprado. E a gente sempre fala, olha, o fulano faz bem, mas se você quiser em outro, pode ir. Pensem sobre isso, médicos. Gente, é complicado, mas é muito caso. São os ossos do ofício, né? A gente tem que ter Muito um caso. jogo de cintura muito grande, porque acaba dificultando o nosso trabalho também. Mas estamos aí para isso, né? Para desenrolar, para resolver pepino, você precisa de um advogado.
É, É isso aí, galera. sempre. Você teria mais alguma dúvida que te lembrou aí sobre o assunto de previdenciário? Que você tenha deixado Alguma coisa ficar mais que seja mais recorrente, de repente, Isso. que as pessoas te busquem. Tem muitos, vamos ver qual que eu posso falar. Muitos. Muitos. Tem auxílio doença. Eu tenho, assim, uma dó realmente de quem entra com um processo de aposentadoria por invalidez, só ganha o auxílio doença e tem que ficar toda vez no INSS pedindo a prorrogação desse benefício. É assim, chega a ser desumano realmente, porque a pessoa não tem condições de ficar pagando um advogado particular pro resto da vida, para esse advogado ficar pedindo a prorrogação desse benefício, desse auxílio doença, porque ele não tem condições de voltar a trabalhar. Aí, nesse meio tempo, o que ele faz? Ele começa a fazer um bico para poder ganhar um dinheiro extra. Aí, a saúde fica mais debilitada ainda. Aí, não consegue o auxílio doença, não consegue trabalhar, passa necessidade. Isso é o que mais acontece. Mas por quê? Por falta de instrução, de um planejamento realmente, de você sentar e explicar para a pessoa todos os prós e contras, os riscos. Eu e a Natália, a gente costuma falar assim, ó, a gente vai tentar no máximo na via administrativa, antes de ir para o judicial, porque a gente não tá na cabeça do juiz para decidir. Então, a gente organiza o administrativo para estar tudo certo, para a gente tentar ali, porque é muito mais rápido, muito mais fácil. Mas tem casos que precisa ir para o judicial, mas que da mesma forma a gente explica todos os prós e contras. Mas, olha, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente, é o que mais chega e é o que mais me dá vontade de seguir mesmo na carreira. Porque às vezes eu tô passando por um problema tão pesado na minha vida pessoal, mas eu atendo uma pessoa assim, eu falo, cara, meu problema não era nada. Nada, nada, nada. Então, é o mais recorrente, eu acho que no Brasil inteiro. Eu acho que a aposentadoria por idade rural tá acabando, tá desfalcando, porque as zonas rurais estão cada vez mais diminuindo, as pessoas estão vindo para a zona E urbana. também trabalhando mais legalizadas, né? É. Todo mundo tem carteira assinada hoje em dia. Ou um contrato ali de prestação de serviços, né? Mas os benefícios por incapacidade têm aumentado cada vez mais. Então, é esse que mais chega. Em geral, de pessoas que vêm do trabalho braçal, né? É, Naturalmente. Gente, é um desgaste de coluna, a torto, de Nossa. torta à direita, assim, ó. ombro, pescoço, quadril. Minha mãe tem problema na coluna e no quadril. Nossa, e aí isso gera doenças secundárias, né? Que a gente ama. A primária é ali, por exemplo, minha mãe. Ela se aposentou por invalidez e a doença primária dela era o diabetes. Mas aí o diabetes é tão pesado que foi acarretando uma artrose, um encurtamento nos membros. Então, assim, várias doenças secundárias. Sim. Então, a doença primária, ela precisa ser tratada, mas também a pessoa precisa ser afastada do serviço o mais cedo possível para que ela possa se tratar e voltar a trabalhar futuramente. Ou se não puder voltar a trabalhar, pelo menos que ela tenha uma qualidade de vida Exato. boa. Seria o ideal, né? Mas a gente É. sabe que no cenário que a gente tem no nosso país, nem todo mundo encontra esse cenário ideal de poder se afastar da atividade habitual para Exatamente. conseguir se recuperar. As pessoas precisam comer, imagina, um salário mínimo não dá para muita coisa. Aí tem alimentação, de repente tem um aluguel, aí tem remédio, aí tem consulta, que às vezes o SUS não cobre, ou é mais emergencial, né? E precisa pagar um profissional. Isso lá dentro de casa mesmo. Minha avó é aposentada e ele era garimpeiro na época. Então tem todo esse BO do garimpeiro aí. E ele nunca contribuiu com nada, gente. Ele não tem uma contribuição. O que faz com a criatura dessa? E ele teve câncer recentemente. Nossa. E aí você pensa, ida e vinda para Cuiabá, remédios, O gasto que teve. sabe assim? Então, um salário mínimo, eles estavam vivendo com um salário mínimo. Sim, só não estavam passando dificuldade porque a gente realmente auxiliava, né? Tem os filhos, tem os netos, enfim. Mas se não fosse isso,
não tinha condição. Agora, imagina uma pessoa que é sozinha, não tem o Não apoio tem, familiar, não tem exatamente. um neto, filho que mora perto para ter essa estrutura, esse apoio. Exatamente. Faz como? Se lasca trabalhando, E termina assim, com a gente coluna. vê que a gente ainda tentou, né, um BPC para ele, um benefício lá, mas foi negado. Aí, inclusive, eu me dispus a mexer para ele. Só que meu tio também é advogado, então ele acabou pegando. Aí eu nem sei a que pé está, porque eu lembro que da primeira foi negado administrativamente. Aí eu não sei se ele ia tentar um judicial, né, alguma coisa. Porque o médico falou que ele não tinha condições de trabalhar ainda. Por mais que ele tenha feito a cirurgia, retirado o tumor, né, e feito Ainda tudo, ficou sequela. mas ele sente muita dor, sabe, nas pernas, no corpo, enfim. Então, assim, mas aí os laudos também não são aquele laudo, assim, que você fala, nossa, vai dar certo, né? Esse aqui não ficou nenhuma dúvida. É, bem complicado. Mas é assim, eu acho que a instrução começa no planejamento previdenciário. A gente, na nossa idade, quanto mais cedo começar, por quê? O advogado vai explicar possibilidade de um auxílio-doença, ele não vai só fazer o cálculo para se aposentar e o valor da aposentadoria, ele vai explicar o INSS inteiro. Sim. Se um dia você lá na frente estiver trabalhando e você se acidentar, não cabe um auxílio-doença, cabe um auxílio-acidente. Quando você falecer, você já tem filho, no seu caso. Então, o Miguel vai receber alguma coisa, vai receber uma pensão por morte ali, por mais que você não tenha contribuição por enquanto, mas se daqui mais pra frente você contribuir, o Miguel vai ter direito. Então, assim, é uma passada muito minuciosa em todos os benefícios. Então, não é só fazer cálculo. Vou me aposentar e tem horas receber que a gente X. só pensa nisso, né? Quando a gente fala em contribuição, eu mesmo, na minha cabeça vem o que? Aposentadoria. Eu tenho horas que eu não me recordo que existem, né? 1 milhão de benefícios que a gente pode usar. Tem pensão por morte, auxílio acidente, auxílio doença, BPC, auxílio reclusão. Tem as diversas aposentadorias. Então, são várias outras você citou situações. Aí, você poderia só tirar essa dúvida para nós do auxílio reclusão. Como que funciona? Você sabe explicar mais ou menos? Sei. Porque, assim, tem bastante pessoas que têm polêmico. dúvida e é uma coisa bem polêmico polêmica. o auxílio reclusão. Polêmica. Só não vou entrar muito em detalhe, porque eu não sou muito a favor do auxílio reclusão, então por isso que Não, ok. eu não entro muito em questão. Mas assim, o geral, o pai que está preso, se ele tem ali uma qualidade segurada, uma carência, quem é dependente dele vai receber esse auxílio reclusão. Salário mínimo ou se trabalhava ali é o valor do que estava na carteira de trabalho assinada. Você que está mais na área criminal, você já pegou caso assim? Eu cheguei a começar a verificar um auxílio reclusão, mas eu acho que à época os dependentes não estavam cadastrados no INSS. Eu acho que eu solicitei uma documentação e aí a pessoa nunca mais voltou. Para poder comprovar a dependente, o imposto de renda, que a gente declara lá os filhos como dependentes, senão a gente comprova através de outros documentos, aí tem que fazer um requerimento administrativo informando que são os dependentes para sair a certidão de dependentes do INSS, para constar ali os filhos e dar entrada nesse auxílio reclusão. Se tiver mais que um filho, se tiver 2 ou 3, vai ser rateado ali na quantidade de filhos. Mas assim, igual eu falei no início, que eu não sou muito adepta. Por quê? Porque tem gente que usa o auxílio reclusão com muita má fé. Eu vou ser preso porque daí meu filho tem uma pensão para receber. Eu já ouvi isso muito. Mas então só vai receber o auxílio reclusão quem tem dependente. É um dos requisitos. Quem está trabalhando e contribuindo para o INSS. correto. Então, que a polêmica Mas do se ele auxílio não tem? reclusão porque Mas o se ele não governo tem vai pagar para o dependente, preso. não recebe. O auxílio reclusão não é para o preso. É para o dependente. São os dependentes dele. Não, a pessoa essa dúvida que eu queria que você falasse, porque Isso. tem gente que acha que vai pro preso, Não. e não pros Não, dependentes. é para os dependentes. É igual eu falei, tem gente que fala,
Se eu for preso, bom é que meu filho vai ganhar um auxílio, vai ganhar um benefício do INSS, realmente. Então, aí a pessoa, para não pagar uma pensão, por exemplo, vai ficar falando, eu vou ser reincidente várias vezes, só para o meu filho receber um auxílio reclusão. Pra você ver como que é a cabeça, né? Não, o brasileiro é criativo. É. Então, para O ficar auxílio bem reclusão claro... é só para os dependentes. Se ele não tiver dependente, não tem direito. O benefício não vai para ele, vai para os filhos, principalmente. E tem que ter a qualidade de segurado. Para quem não entendeu bem, a qualidade de segurado é quando você está contribuindo por INSS ativamente por 12 meses? 12 mais de 12 meses seguidos. Pelo carnê ou carteira de trabalho assinada. Esteja contribuindo bonitinho todos os meses. Vamos dar um exemplo bonito, valor. então. Vamos dar um exemplo bonito, mas nem tão bonito assim. Temos aí um pai de família, de repente ele mora na zona rural. Ele tem arma em casa, porque mora na zona rural, né? Uma série de coisas. E aí ele é preso. Mas isso aí não dá prisão por muito tempo. Vamos mudar o exemplo. Era uma vez um pai de família indo trabalhar que atropelou 5 pessoas. Eita! Não podia ser só uma pessoa. Não As 5 pessoas. Foi culposo e tal, mas aí ele vai ter que cumprir um regime fechado aí, né? Negócio complicado isso aí. Espera. Vamos mudar o exemplo. Porque eu vou dar uns exemplos de uns casos que eu nunca fiz. A pessoa cometeu um erro na vida dela, dirigiu embriagado. Isso, dirigiu embriagado. Vamos colocar embriagado meio. E atropelou as pessoas, e ela tem 2 filhos, e ela estava trabalhando certinha. E essa pessoa, então, que estava trabalhando, contribuindo para o INSS, tem 2 filhos, que vai estar cumprindo o regime fechado, tem direito a solicitar o auxílio reclusão para os filhos, para os cadastrados como dependentes dentro do INSS. Por isso a importância até do cadastro. Voltamos a falar com o contador. Você vai... É o contador que lança no E-Social. Não só no imposto de renda, mas no E-Social. Lança dependente no E-Social. Acho que é contador. Respondam aí, contadores. É contador. Pelo menos... como parte previdenciária, assim, de advogada, nunca lancei, porque essa parte é mais de contador. Falando do negócio de social e tudo mais, que eles mexem, então acho que sim. Então, lança lá como dependente. Então, esses dependentes vai ser solicitado dentro do INSS, né? O que vai ser um salário mínimo ou a porcentagem. Só ressaltando ali, não é o preso que solicita, são os dependentes. Aí é alguém responsável por ele aqui fora, que daí vai pedir para o INSS para poder receber o benefício. Então, sanada a polêmica, você não está pagando para o preso ficar preso. Isso. O preso contribuiu para que os dependentes dele tenham direito de receber esse benefício do INSS. Por isso que muitos presos continuam presos. Tem, mas eu não sei. Tem limite? Alguma coisa assim de pedir? Eu fui preso, fiquei preso 6 meses, recebeu por 6 meses. Existem peculiaridades. Quanto mais reincidência, chega um limite ali que não pode mais pedir, porque senão daí é uma palhaçada muito grande, né? Falando português bem claro. Mas até comprovar essa palhaçada também... Leva-se um tempo. É sobre isso. E é sobre isso, o judiciário, o Brasil, a morosidade dos procedimentos, inclusive da INSS, né? Mas tudo isso pode ser sanado se a gente se prevenir, né? A gente que tá aí nova, com 27, 28 anos, 30, 35, procure um advogado, peça para ele explicar quais são os benefícios do INSS, porque nem sempre a gente precisa de uma aposentadoria, a gente vai precisar de algum auxílio antes. Um auxílio acidente, um auxílio doença, um BPC. Nunca precisar de uma reclusão. Não, pelo amor de Deus. Eu também espero que nunca aconteça isso. Mas é informação. E cada vez mais informação correta. Porque de informação errada a gente já tá cheio. Que atrapalha aí 10 anos da vida das pessoas. Já tá demais, né? Tadinha, essa senhora. Então... isso. Eu queria só que você fizesse, que a gente começou direto no assunto, né? Tô ansiosa para falar do negócio das aposentadorias. Faz uma introdução pra gente da sua vida aí, de começar a trabalhar na advocacia, de se identificar com o direito previdenciário, de como você chegou onde você está hoje. Conta pra gente, doutora. Eu me apaixonei pela Previdência. Eu costumo dizer que a Previdência me achou,
Porque o primeiro benefício que eu fiz foi o da minha mãe, que eu lembro que a minha mãe... Eu entrei na faculdade, uns 2 anos depois, a minha mãe já foi afastada. E a minha mãe trabalhava em particular e público, serviço público. Professora. Isso. Então, ela se aposentou tanto como professora no município daqui de Primavera, quanto no INSS, que ela dava aula na faculdade. Então, eu fiz a aposentadoria dela, na época era o requerimento administrativo, então o estudante bacharel pode fazer essa parte, só não pode ir para o judicial, né? E aí, eu lembro que eu consegui a aposentadoria dela do município pela via administrativa. E aí, depois, para a via judicial, eu precisei de uma outra advogada. Aí minha mãe foi, procurou advogado e tudo mais, mas eu fui auxiliando ali por conta que a minha mãe tem N problemas de saúde. Então, como eu era filha e convivia muito, então eu sabia explicar. Porque previdência é isso, você precisa saber a fundo mesmo a vida da pessoa. E eu comecei a me apaixonar aí. Fiz a pós em Direito e Prática Previdenciária, terminei em 2019. E desde então, continuei atuando na via administrativa com a Nath. E depois que eu me tornei advogada, eu comecei a ir para a via judicial. Mas hoje eu não tenho muito processo judicial. Eu tento resolver mais na via administrativa. Claro que tem uma situação ou outra que vai, mas desde então, aí nessa área previdenciária, entre administrativo e judicial, eu tô desde 2018. Eu acho que é. 2018, 2019. Depois disso, eu trabalhei no escritório voltado para direito de família e sucessões, que voltou a paixão que eu tinha, bem lá no início da faculdade, que eu fui mediadora e conciliadora. E continuei uma especialização que eu tinha parado no meio do caminho lá atrás. E aí hoje eu faço previdência, família e sucessões. Sou apaixonada pelas 3 áreas. Eu acho que eu não seria melhor se eu fizesse outras. Não me vejo em outras áreas. E hoje em dia tenho um escritório físico e digital que só trabalha com isso. E eu falo que eu sou movida pelos senhorinhos. Eu amo, e o motivo de estar cada vez mais em constante estudo é por conta da minha mãe. Foi a primeira aposentadoria assim, que eu fiz e eu ganhei. E eu vi que a minha mãe precisava muito disso. E, cara, ver hoje ela aposentada é muito gratificante. Porque a gente sabe que não é fácil, mas é assim, é como se fosse zerado a vida. Inspirador. Inspirador. Começando aí com uma pessoa, se não a pessoa mais importante das nossas vidas, né? E já se apaixonando pela área logo de cara. Para poucos, amigos, para poucos. Que bom, então. Mais alguma consideração? Algum insight final? Deixe para nós o seu insight. O insight de hoje eu tenho 2, que é o que eu mais carrego. O especialista, ele ganha no detalhe que o generalista não percebe. Isso é muito fato, porque o especialista está em constante atualização e constante estudo, que o generalista está ali cuidando de tudo um pouco e acaba não dando atenção devida, não que ele não saiba, mas ele não dá atenção devida. E o outro insight é: quem paga mal paga 2 vezes. Então, se a gente escolhe um mau profissional, a gente paga uma vez, e depois, para a gente procurar um bom profissional, a gente tem que pagar de novo. Exatamente. Então, que bom insight esse. Esses 2 é que eu carrego para minha vida em todos os sentidos. E cada vez mais a gente tem que colocar na cabeça das pessoas que pague caro, mas pague por uma coisa ou um serviço que você tenha a prova social de que outras pessoas realmente comprovam, não, aquele profissional ele é muito bom. E é o boca a boca da advocacia, né? Sim. Então são esses 2 que eu deixo. Maravilhoso. Alguma consideração? Nenhuma consideração. Muito bom. Muito bom. Aprendi muita coisa Né? hoje. Arrasou. Tomara que o conteúdo também sirva de muito aprendizado para todo mundo.
que for acompanhar o nosso podcast, o Espero Insight que um tenha Café. ficado Faltou nosso claro. café hoje, né? Faltou. Estamos sem café, mas o café Em será breve. providenciado em breve. Não se preocupe, Breve. muito especial. Hoje todas de preto, ninguém combinou nada, eu gosto disso. Bem bonitinhas, Veio. combinandinhas. E assim, É o neurônio. Todo a interligado. convivência. Encerra para nós, doutora. E é isso, um prazer estar com vocês nesse dia maravilhoso. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Em breve aí voltaremos com nosso podcast ao vivo, né? Com interação. E é isso. Obrigada e até mais. Curta, compartilha. Se fez sentido pra você, já salve. E lembre-se, anote esses insights. No seu caderninho, No com seu seu caderninho. cafezinho. E guarde seu caderninho pro próximo episódio. que também vai Eventuais ser muito dúvidas, bacana. eventuais considerações Exatamente. construtivas. Fiquem à vontade. Vale Vai ser... virar o... Vai virar um Bordão. bordão. Eu vou encerrar sempre com construtivas, porque ninguém está precisando. Deixa pra lá. Já ia dar uma empolgada aqui. Obrigada, É isso, assim gente. encerramos. Obrigada. gente. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Eu já falo assim, ninguém tá precisando que você despede.